Às vezes, uma simples gravação vira espetáculo sem ninguém planejar absolutamente nada. Basta um celular apontado para o lugar certo. E de repente, situações completamente comuns viram momentos que parecem saídos de um programa de televisão. São brigas que acabam com um abraço, ondas gigantes que invadem a praia e até banhistas tentando salvar um tubarão encalhado na areia. Tudo acontece rápido, sem aviso, e fica registrado como se o universo tivesse decidido fazer uma pegadinha coletiva com todo mundo. É justamente esse tipo de cena que transforma um dia normal em história para contar, e ainda rende assunto por muito tempo. Serão esses momentos que você verá hoje. Eu sou o Pocky, e o tema de hoje é momentos inusitados filmados em praias. Um grupo grande de pessoas que passeava pela praia de Cape Cod, em Massachusetts, acabou vivendo uma cena difícil de esquecer. Tudo começou quando alguns banhistas perceberam um tubarão branco parado na areia, completamente sem forças. A barbatana dele chamava a atenção de longe, e logo a turma correu até o local para tentar ajudar do jeito que dava, no impulso, sem pensar muito. O pessoal juntou baldes, garrafas e até toalhas molhadas para tentar manter o bicho úmido, porque alguém comentou que ele precisava ficar na temperatura adequada e não podia ressecar. Um fotógrafo que passava por lá contou que só estava dando uma volta quando reparou o animal parado e então viu a correria se formando. Em pouco tempo já tinha gente puxando o tubarão pela cauda para devolver ele ao mar. O esforço foi grande e o bicho foi levado de volta para o mar. Mas, segundo informações divulgadas depois, o tubarão já estava bastante machucado quando encalhou e acabou não resistindo. Mesmo assim, o ato emocionou quem estava ali, porque mostrou gente comum tentando ajudar um animal que jamais imaginaria precisar de socorro bem na beira da praia, daquele jeito. Sam Panda passou por um problema estranho enquanto aproveitava a praia em Myrtle Beach, na Carolina do Sul. Ela estava tranquila com seu biquíni fio dental quando uma mulher foi até os policiais e falou que a roupa dela incomodava. Em poucos minutos, a acrobata profissional se viu cercada por agentes, que decidiram colocá-la em algemas como se ela estivesse causando confusão ou criando algum tipo de ameaça. A cena ficou ainda mais esquisita quando um dos policiais começou a ler a regra da cidade, dizendo que era proibido alguém aparecer sem roupa em área pública. Sam ouviu tudo e explicou que estava de biquíni, não nua, e ficou parada enquanto o amigo tentava entender o motivo daquilo tudo. O clima parecia até pegadinha, mas era real mesmo. Why is it illegal to have a bikini on the beach? I literally wear this to the beach every day. Show you, it shall be unlawful for any person to appear in the nude on any public beach or any public property in the view of the public. Depois de alguns minutos tensos, os agentes perceberam que Sam não estava tentando fugir e tiraram as algemas. Ela saiu dali firme, ainda com o mesmo biquíni que gerou o problema. A gravação que circulou depois mostrou um momento que ninguém imaginava ver. Uma mulher detida na praia por causa de um traje de banho comum, como se aquilo fosse crime. Um grupo de turistas estava curtindo o dia em Sint Maarten, aquela ilhota apertada no Caribe onde a praia divide espaço com a pista do aeroporto Princess Juliana. A galera achou que seria divertido ficar perto da cerca para sentir o vento da decolagem. Só que a brincadeira virou problema assim que o jato acelerou. O empurrão foi tão forte que vários foram parar direto na água, tentando se agarrar em qualquer coisa para não voar junto. Quem estava só tomando sol viu o pessoal sendo jogado para trás como se fosse cena de filme, do nada. O curioso é que isso já virou quase um ritual por lá. Mesmo sabendo que o jato pode jogar qualquer um longe, o pessoal insiste em ficar grudado na grade. Muitos comentam que querem viver a experiência completa, mas descobrem rápido que não é bem como imaginavam. A rajada não perdoa ninguém, nem quem acha que aguenta. Mesmo assim, Sint Maarten continua recebendo enxurradas de visitantes, todos querendo chegar bem perto dos aviões gigantes que passam ali, dentro da praia, como se fosse algo normal. E toda vez que um avião decola, sobra alguém fazendo acrobacias involuntárias rumo ao mar, e depois rindo da própria coragem duvidosa, fingindo que estava tudo sob controle.
Duas meninas estavam tirando fotos na praia. Uma fazia pose, a outra tentava acertar o ângulo. Nada fora do comum, até que os pais resolveram participar da festa do jeito mais inesperado possível. Em vez de só esperar a foto acabar, os dois adultos foram até a areia e começaram a copiar cada pose das filhas, com a maior naturalidade do mundo. O resultado virou um pequeno caos engraçado. As meninas desabaram na risada quando viram os pais tentando ser modelos improvisados, cheios de atitude, como se estivessem numa sessão profissional. A cena virou aquele tipo de registro cômico que a família nunca mais vai esquecer, e que sempre volta em conversa de almoço. O mar de Durban parecia quieto, mas quem estava na areia percebeu rápido que tinha algo estranho rolando. A água começou a avançar devagar, como quem chega sem ser convidado. De repente, uma onda gigante veio correndo pela praia e pegou todo mundo de surpresa. A água subiu espalhando espuma, arrastando toalha, cadeira e até derrubando quem não conseguiu correr. Do alto dava para ver a força da onda passando por toda a orla e fechando a praia de Durban por causa do tamanho absurdo do mar. No fim, a turma só agradeceu por ter conseguido se mandar na hora certa e prometeu ficar mais esperta com o mar de Durban, que naquele dia mostrou que sabe fazer bagunça de verdade sem dó. Kate Simmons estava curtindo um dia comum em Jacksonville Beach, na Flórida, quando um sujeito parado bem na frente dela estragou a vista e ainda levantou um cartaz enorme. O homem de meia idade passou pela areia exibindo uma placa escrita à mão, mandando as mulheres se vestirem de forma modesta e citando até um versículo bíblico. Ele parecia convencido de que estava cumprindo uma grande missão, como se tivesse autoridade sobre a praia inteira. A situação ficou tão absurda que Kate pegou o celular e gravou tudo. Ela se levantou, foi até ele e falou que aquela atitude era totalmente fora de lugar, já que cada pessoa se veste do jeito que quiser na praia e ninguém estava ali para ser fiscalizado. Sir, it's a beach. Are we supposed to dress modest at a beach? God doesn't want women. What if God's fake? O homem ficou ali parado com a placa, enquanto outras pessoas observavam o clima estranho se formar naquele pedaço de areia. O vídeo circulou no TikTok e acumulou milhares de visualizações, com comentários dizendo que o religioso estava sendo completamente sem noção ao tentar mandar em quem só queria aproveitar o dia sem ser incomodado. Um helicóptero voava baixo perto do Hotel Hyatt em Huntington Beach, quando algo deu errado. Ele perdeu força e desceu rápido demais, acertando uma estrutura atrás de uma fileira de palmeiras. Quem estava passeando pelo calçadão se assustou com o estrondo e correu para ver o que tinha acontecido. A placa do Huntington Beach Club ficou amassada e os destroços ficaram espalhados ali mesmo, dentro da área onde turistas costumam caminhar, como se fosse um cenário montado. 5 pessoas passaram por um problema sério naquele momento. 2 estavam dentro do helicóptero e ficaram machucadas. As outras 3 estavam na rua e acabaram atingidas no impacto. O corpo de bombeiros levou todos para o hospital. As equipes trabalharam rápido em uma área cheia de gente tentando entender o que estava rolando, com sirene, correria e olhares de choque. Testemunhas gravaram tudo e mostraram o helicóptero retorcido entre as palmeiras. Foi um daqueles registros que pegam todo mundo de surpresa. Um simples passeio na praia virou uma situação gigantesca em poucos segundos. E só não terminou pior porque o resgate chegou rápido e agiu com pressa. 2 mulheres estavam deitadas na areia escura de Las Canteras, em Las Palmas de Gran Canaria, como se tivessem encontrado o cantinho perfeito para descansar. Só que a praia ali não é como aquelas de cartão postal. A areia é negra, firme, quase parecendo carvão molhado. Quem chega desavisado se assusta um pouco, achando que deu ruim no filtro da câmera ou que a lente ficou suja.
Enquanto o pessoal surfava e brincava no mar, a parede de pedra ao lado criava uma sombra longa, deixando metade da faixa de areia com um clima meio misterioso. Algumas pessoas falaram que nunca tinham visto um lugar tão diferente, e realmente a cada passo dava para perceber como o solo é duro, quase como se estivesse guardando histórias antigas, da época dos Guanches, como se aquela praia tivesse memória. A viagem da família de Timothy Stephens e Alicia Langley, moradores da Geórgia, terminou de um jeito que ninguém imaginava. Eles estavam em Daytona Beach, curtindo o dia, quando passaram do ponto na bebida e acabaram dormindo na areia. Enquanto isso, os dois filhos pequenos, de 5 e 7 anos, saíram andando pela região sem nenhum adulto por perto, como se estivessem em um passeio qualquer. Um visitante viu a situação se formando e falou com a polícia do condado de Volusia. Quando os agentes chegaram, encontraram o casal apagado. Os dois se assustaram quando ouviram a pergunta sobre as crianças e perceberam que não faziam ideia de onde os filhos tinham ido parar, o que deixou todo mundo em choque. Boys, girls, boy and a girl? Boy and a girl. You hear everything else on the beach, you passed out, you're supposed to be watching under the adults. Os oficiais procuraram pelos arredores e descobriram que as crianças estavam dentro de um hotel próximo, brincando na piscina como se nada tivesse acontecido. Nesse meio tempo, Timothy, mesmo algemado, tentou dar uma corrida e acabou desmaiando na areia, aumentando ainda mais o desastre daquela cena. Os pequenos ficaram sob os cuidados do Departamento de Crianças e Famílias até o avô chegar da Geórgia. Já os pais foram liberados depois, mas a gravação do momento deixou claro que a viagem terminou muito longe do que eles tinham planejado e que aquela folga virou um pesadelo público. Um casal estava tranquilo na faixa de areia da Praia Grande, em São Paulo, quando acabou passando dos limites bem diante da câmera de um celular. A mulher de biquíni ficou no colo do parceiro em movimentos que chamaram a atenção de quem estava por perto, e a situação cresceu rápido como onda forte, deixando o clima constrangedor para geral. Um policial militar viu a cena e foi até os dois para pedir que ela saísse de cima do homem. Ela se levantou na hora e os três começaram a conversar ali mesmo, com gente olhando e comentando em volta. O caso se encaixa como ato obsceno. A dupla não teve a identidade revelada, mas acabou mostrando que naquele dia eles foram longe demais na areia da praia. E que nem tudo que parece engraçado ao vivo vira engraçado no vídeo. Jack Black é um ator conhecido por transformar qualquer situação em comédia, mesmo quando não tenta. Ele já marcou gerações com filmes e músicas, sempre com aquela energia que parece não desligar nunca. Mas fama também traz incômodo, e ele sabe bem como é lidar com paparazzi grudados por todos os lados, mesmo quando só quer aproveitar um dia comum na praia como qualquer pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele estava tentando ter um momento tranquilo na praia quando percebeu um fotógrafo seguindo cada passo. Em vez de ignorar, resolveu brincar. Foi até o cara e começou a fazer movimentos de luta, daqueles bem exagerados que só ele consegue fazer. Parecia uma mistura de Kung Fu com teatro escolar, com cara de quem estava encenando uma paródia. A diversão durou pouco. O fotógrafo contou que estava filmando tudo. Jack se assustou, ficou travado por um segundo e decidiu sair andando como quem tenta escapar de uma enrascada sem deixar rastros. Thanks for stopping over those people. You know I'm recording. Virou uma cena engraçada, e o pessoal que viu depois comentou que só Jack Black conseguiria transformar um flagra chato em algo tão cômico, como se ele tivesse ensaiado aquilo por diversão. A situação começou tranquila para as duas jovens que estavam sentadas perto da água em uma praia da Flórida. Elas bebiam sem se preocupar, até que um policial apareceu e foi até o grupo para checar quem era quem.
Quando ele pediu os documentos, uma delas entregou uma carteira de motorista que, à primeira vista, parecia normal. Só que com uma olhada rápida, o policial percebeu que algo estava errado e a expressão dele mudou na hora. O documento dizia que a dona tinha 70 anos. A mulher, russa e claramente muito mais nova, se assustou quando o policial comentou a diferença. Logo depois, ele confirmou que ela tinha só 18 anos e estava usando um documento falso enquanto bebia em uma área proibida, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Because when I run the number, I get the real person's picture back, and it's not that. Okay? It's like a 70-something-year-old lady. So whoever made y'all's fake ID did a shitty job. Okay. You could have at least picked somebody young. I don't think that was even a fake ID. Oh, it's fake. I promise you. O momento ficou tenso quando o oficial colocou as algemas e explicou que portar esse tipo de documento é ilegal no estado. Ela tentou argumentar de forma calma, mas não tinha mais saída, porque o detalhe era gritante demais para passar batido. A situação mostrou que não tinha como dar certo. Alguém de 18 anos tentando se passar por uma senhora de 70 ia acabar sendo descoberta na mesma hora. E foi exatamente o que aconteceu. Sem chance de conversa. Dois amigos chegaram na praia de Itaipuaçu, em Maricá, com aquela confiança típica de quem acha que conhece o mar melhor que o próprio mar. Eles correram até a água, dizendo que só queriam colocar o pé, mas o plano virou outra coisa quando uma onda enorme começou a se formar, crescendo rápido e ficando bem maior do que parecia de longe. O primeiro se jogou com coragem. Achou que ia dar um mergulho elegante, mas sumiu dentro do espirro de água e reapareceu parecendo alguém que perdeu a guerra contra uma máquina de lavar. O segundo viu o tamanho da onda, se assustou e tentou fugir. Mas a onda pegou ele pelas costas e jogou no chão como se fosse um boneco leve demais. Em outro registro, um grupo inteiro repetiu a ideia. Correram animados, mas a onda apareceu maior do que todos esperavam. Um conseguiu escapar por pouco, enquanto os outros, que já estavam na frente, viraram alvo direto e foram derrubados na mesma hora, sem chance de reação. As gravações ficaram engraçadas porque ninguém saiu ferido, só com o ego amassado. E claro, o mar venceu todas as rodadas com facilidade, como sempre, sem nem fazer esforço. Um grupo de turistas de Vitória chegou cedo na praia de Peracanga, trazendo uma caixa de som tão grande que parecia ter vindo direto de um trio elétrico. Eles montaram tudo perto da água e ligaram o aparelho sem pensar duas vezes. O som se espalhou pelo calçadão como se fosse um show improvisado, e quem estava por perto acabou entrando num clima bem distante do descanso que esperava, porque o volume estava absurdo. Alguns banhistas foram até eles e falaram que o barulho estava forte demais. Um deles contou que já fazia dias que aquele grupo aparecia com o mesmo equipamento e deixava todo mundo sem sossego. A discussão cresceu rápido, uma pessoa chamou outra, e de repente a praia inteira já estava olhando para a confusão. A situação piorou quando outro grupo, em uma barraca ao lado, também se irritou. A mistura de calor, gente estressada e caixa de som gigante virou um problema que ninguém queria lidar, mas que acabou explodindo mesmo assim, no meio de todo mundo. A polícia militar foi chamada e precisou intervir para separar quem já estava pronto para avançar. Enquanto isso, moradores comentavam que as placas proibindo som alto sempre ficaram ali, mas muita gente fingia que não via. No fim, a cena virou aquela confusão que ninguém imagina encontrar quando só quer um dia tranquilo na praia, sem dor de cabeça. Um grupo queria criar uma piscininha improvisada na areia da praia. Cavaram um buraco fundo, jogaram água dentro e chamaram o mais novo para testar. Parecia brincadeira até que a areia começou a ceder. O garoto afundou rápido, como se a praia tivesse puxado ele pelo pé, e a zoeira virou desespero em um segundo. Os amigos se assustaram e foram até o ponto onde ele sumiu. Tentaram puxar pelos braços, mas perceberam que ele estava preso, como se estivesse colado dentro do buraco. 3 pessoas tentaram ao mesmo tempo e nada aconteceu. A areia continuava fechando em volta dele, deixando tudo ainda mais tenso, como se o chão estivesse prendendo de propósito.
Outros banhistas correram para ajudar e começaram a cavar ao redor. Cada um tirava um pouco de areia, abrindo espaço para libertar o menino. Depois de muito esforço, conseguiram puxar o garoto de uma vez só. Ele saiu assustado, mas inteiro, só coberto de areia. O momento de diversão acabou se transformando em uma situação em que a tensão tomou conta de todo mundo e o susto ficou. Dois homens estavam rodando pela areia como se fossem entrar num ringue improvisado. Um encarava o outro com aquela postura de quem jurava que ia virar lutador profissional dali a 5 segundos. O pessoal ao redor nem piscava, esperando o tal duelo que parecia prestes a começar, com gente filmando e comentando baixinho. Só que a história tomou outro rumo quando uma mulher atravessou a areia como quem vai resolver um problema doméstico. Ela foi até um deles, segurou o sujeito pelo pescoço com o braço, puxou ele pra perto e apertou num abraço firme do jeito que só alguém bem decidida faria. O cara perdeu a pose na hora. Parecia até um adolescente levado sendo arrastado pela mãe depois de fazer besteira, só que em versão praia. A briga sumiu em segundos, desmontada por um abraço inesperado que caiu do nada. Quem viu a cena comentou que nunca imaginou que uma confusão dessas fosse acabar assim, com um abraço, e ainda por cima com o brigão ficando quietinho na hora. Esse foi o vídeo, deixa seu like, um beijão, valeu, falou e tchau.